2015, em maio de 2015, eu entrei na Remax. Na época, o Ives já tinha a franquia dele há 5 anos. Então, eu já estava um pouco inserida nesse mundo, ouvindo um pouco sobre a Remax, como a Remax trabalhava. Não vou mentir que isso foi uma vantagem, né? Porque quando eu comecei, eu já tinha 5 anos de Remax na minha cabeça. Nunca tinha colocado a mão na massa, mas eu já ouvia bastante, já via como ele fazia, então isso me ajudou. Eu acho que entender também essa diferença de quem simplesmente começa agora, ela existe. Eu não quero menosprezar, né, a minha capacidade e o que eu fiz, mas também eu acho que a gente não pode dizer que isso foi uma vantagem. Então eu já sabia muito sobre a Remax, eu já sabia muito sobre como a Remax funcionava. Nunca tinha feito nada. Né? Quando eu comecei, eu estava em casa, sem trabalhar fora, né? Trabalhando só em casa com as crianças, já fazia 4 anos. Então, eu estava fora do mercado de trabalho. Para ser bem sincera, eu acho que eu tenho 3 meses de registro na minha carteira de trabalho, que eu não sei nem onde ela está. Minha contadora pediu o seguinte: precisamos recolher teu prolabore, eu preciso do teu número do PIS. O que é isso? Porque o meu pai era um empresário e ele sempre nos incentivou a trabalhar por nós mesmos. Então, e ele brincava comigo: filha, você não gosta de acordar cedo, você não pode trabalhar para ninguém. Ele estava enganado, porque a gente tem que acordar mais cedo ainda, né, do que trabalhar para os outros. Mas assim, só para vocês saberem, né, do meu histórico. Então, o meu pai me incentivava muito e eu sempre fui a mais independente lá de casa, somos em 4 irmãos, e eu gostava da ideia de ter a minha empresa, né, de ser uma empresária. Eu sempre brinco com as pessoas. Eu nunca brinquei de bonequinha, de ter um neném, os meus sonhos, minhas aspirações. Eu lembro que na época eu queria ser comissária de bordo, porque eu achava o máximo a forma, né, delas trabalharem, ou era médica, ou seja, acabava sendo sempre um autônomo ou uma pessoa. Eu gostava da ideia, né, de ser um empresário. E quando o meu pai faleceu em 2006, ele tinha uma empresa, então uma parte da empresa ficou com meu irmão, a outra parte, um outro setor da empresa ficou comigo, que era um setor que já estava fadado a não dar certo. E quando eu tinha 17 anos, meu pai me emancipou, porque a empresa dele estava falindo, ele precisava abrir uma outra empresa. Então, ele abriu uma outra empresa no meu nome e da minha irmã. Por que eu estou contando isso? Porque, assim, dificuldades todos nós vamos ter. E eu passei... E essa empresa tinha muitos protestos e tinha mais de 500 mil reais de dívida de imposto. Para quem já sabe o que é dever imposto, gente, você deva para o banco, deva para Casas Bahia, para a Havan, o cartão do que você quiser, mas não deva imposto, porque o imposto ele vai emperrar a tua vida completamente. Então, eu passei de 2010, mais ou menos, até eu acho que eu fui abrir minha conta, eu passei sem conta no banco uns 7 anos, porque eu não podia, qualquer dinheiro que eu movimentasse lá, a Receita bloquearia. E eu lembro que na época eu até tinha comentado com o Ives, eu falei assim: meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida de 500 mil reais. Como é que eu começo a minha vida com menos 500 mil reais, né?
Bom, e por muito tempo eu tinha visitas recorrentes de oficiais da justiça para saber o que eu poderia penhorar. Eu lembro que uma vez eu brinquei, eu tenho 2 filhos e um dos rins você pode levar. E é só o que eu tenho. Então, eu estava numa situação onde, sinceramente, eu não acreditava que um dia eu ia conseguir sair, que um dia eu ia conseguir construir alguma coisa. Eu não poderia comprar um carro no meu nome, eu não poderia comprar um imóvel no meu nome, eu não poderia ter nada no meu nome que a Receita pegaria. Bom, 2015, o meu filho fez 2 anos, o meu filho mais novo, eu tenho 2 filhos, a Isabela e o Gustavo. Ele fez 2 anos, eu falei, não, agora eu preciso trabalhar. E eu sou formada em administração, só que eu sabia que se eu mandasse currículo, eu nunca tinha trabalhado para ninguém, né? Teoricamente. Eu sempre tive empresa, eu tive essa empresa do meu pai, depois eu tentei vender roupa, aí depois o Ives comprou um salão de beleza para eu administrar, que foi uma tragédia. A gente tentou fazer franquia de uma indústria de cosméticos que é de Londrina, que também não deu certo. Então, assim, eu tenho um histórico de fechar diversas empresas. Mas por que eu estou contando a parte negra da minha história, né? Porque ela existe, eu acho que ela existe na grande maioria da vida, da maioria da gente, de todos nós, de fracassos, de tentativas. Então, eu tinha já 3 ou 4 empresas que não tinha dado certo, devendo mais 500 mil reais de imposto e um currículo, né, formado em administração. Mas eu sabia que se eu fosse trabalhar em algum lugar, iam me pagar na época, 2015, 1.500 reais, quem sabe 2.000 reais para eu trabalhar das 8 às 6. E eu lembro que eu encontrei uma amiga minha da faculdade, ela falou, minha empresa está contratando, e eu mandei um currículo, e eu lembro que eu mandei chorando já, porque eu não queria, se me chamassem, eu ia ter que colocar os meus filhos na escola integral, e não era o que eu queria, eu não me sentia bem fazendo isso, né? A Isabela tinha 4, o Gustavo tinha 2 anos. Então eu resolvi trabalhar com eles. Falei, não. Então, eu já tinha o Cresce. Quando ele comprou a franquia, ele fez a família inteira tirar o Cresce. Minha irmã, a minha cunhada, eu, todo mundo foi fazer o curso. Mas ninguém estava trabalhando com ele, mas todo mundo já tinha o curso. E aí, eu falei, bom, então eu vou começar. Eu confesso, gente, eu tive depressão pós-parto, eu estava em depressão quando eu comecei, não acreditava muito em mim, para falar bem a verdade, e era a única opção que eu tinha. Eu não me via trabalhando para alguém, eu não me via chegando numa empresa às 8 e saindo às 6 e deixando meus filhos na escola o dia inteiro. Eu admiro as mães que fazem isso, eu não acho errado, eu não conseguia. Eu, inclusive, acho muito certo. Eu acho que, né, que a mulher ela tem que trabalhar tudo, mas eu não conseguia. Para mim, aquilo assim era como uma tortura. Eu não ia conseguir, ainda mais para ganhar 1.500, 2.000 reais. Falava, meu Deus, eu vou eu vou ganhar o que eu vou pagar para a escola, né? Tudo bem, o Ives pagava a escola, mas assim, o que eu faço com 2.000 reais? Sinceramente, com todo respeito a quem ganha 2.000 reais, mas nada. Daí eu ficava com meus filhos, era o que eu tinha na minha mente. Eu falei, não, se for para ganhar isso, eu cuido deles, eu cuido da minha casa. Então, a corretagem veio para mim e falei assim, não, eu vou ter que fazer isso. Porque daí eu consigo ficar pela parte da manhã com os meus filhos. Então, era aquela loucura. Eu em depressão, ou seja, para eu sair da cama antes das 11, era uma dificuldade muito, era desumano para mim sair da cama antes das 11, e eu não tinha força para sair da cama antes das 11 da manhã.
Mas eu tinha que, né, acordar, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que organizar a casa. Eu lembro que na época eu ficava pesquisando assim uma maneira mais fácil de deixar a casa organizada, porque era o meu grande tendão de Aquiles, era chegar em casa e ver que a louça estava na pia ainda, que, né, que estava uma bagunça. Bom, gente, para quem tem depressão e ainda vê a casa bagunçada, ao mesmo tempo que eu não queria ver a casa bagunçada, eu não queria arrumar. E não tinha tempo também. Quando eu comecei a trabalhar, então eu acordava, cuidava das crianças, fazia o almoço, dava o almoço para eles, deixava do jeito que estava, levava as crianças para a escola e ia trabalhar. Então, o meu primeiro ano, eu trabalhava em média 4 a 5 horas por dia no máximo. Porque eu tinha que deixar eles às 1h30 e tinha que buscar eles às 5h30. Sim, às vezes o Ives buscava, mas às vezes, quando eu, sei lá, tinha uma reunião, então ele buscava, mas isso era uma tarefa minha. Eu não gostava que ele buscasse porque ele buscava tipo 10 para as 6 e para mim a escolinha era 5h30, 5h30 eu tinha que estar lá para pegar meus filhos. E eu comecei, então, eu tinha que ser muito efetiva. Eu tinha que ser cirúrgica, porque eu tinha poucas horas para trabalhar e essas horas tinham que me render alguma coisa. Então, quando eu comecei, eu não tinha medo de dizer não para o cliente. Eu tinha o meu motivo muito forte de quando angariar um imóvel que eu sabia que ia vender. E eu acho que esse foi o grande detalhe, esse foi o grande segredo de que me fez ter sucesso logo no primeiro ano. Então, eu fazia reuniões, eu fazia as avaliações, eu apresentava as avaliações e se a pessoa não concordasse, eu tinha prazer que ela me dissesse não. Eu preferia que ela não falava assim, porque tem gente que fica, não, mas vamos, eu quero que você trabalhe, eu quero que você trabalhe meu imóvel. E eu não pegava, não adianta. Não vou dizer que... Então, no meu primeiro ano, eu angariei 13 imóveis. Eu vendi de maio a dezembro 10, os outros 3 que eu angariei, eu vendi no ano seguinte. Então, eu tive 100% de conversão nas minhas vendas. Depois eu fui ficando meio relaxada, mas depois eu conto para vocês os erros, porque é importante saber aonde também que eu errei, para vocês não cometerem o mesmo erro. Mas o grande acerto foi eu ser muito cirúrgica, muito precisa nos imóveis que eu angariava. E os que não estavam dando resultado, eu martelava numa tecla para a gente, entendeu? Eu apresentava os relatórios de visita, ó, tá acontecendo isso, a gente não tá tendo retorno nesse valor, eu tô trabalhando, eu tô fazendo e a gente não tá tendo retorno. Eu lembro que teve um apartamentinho que era de 200 e pouco e ele ficou mais de 6 meses comigo e eu batendo nessa tecla com o vendedor, até que chegou uma proposta que não era nem próximo do que ele queria, mas ele viu que era aquilo ou nada. E eu acredito que essa habilidade foi a habilidade que mais que me fez ter muito sucesso. Porque quanto mais eu angariava e vendia, mais confiança eu tinha no trabalho que eu estava fazendo. Porque o que acontece se a gente começa a angariar e não vende? Você vai perdendo a confiança que você tem em você. E isso reflete na hora que você está falando com o proprietário. Um segredinho também foi que desde a minha primeira reunião, o Ives foi comigo. Esse cliente é meu cliente até hoje, ele é um construtor, mas na época eu peguei o imóvel dele mesmo para vender, não era nenhuma das construções que ele estava fazendo. E ele é meu cliente até hoje, inclusive chegou uma proposta num outro imóvel que eu tenho com ele. E ele foi meu primeiro cliente em 2015. O Ives foi comigo, mas eu cheguei lá como se isso aqui eu já faço há muito tempo.
Isso aqui eu tiro de letra, isso aqui já é minha profissão há anos. Nunca menti para nenhum cliente dizendo que eu já tinha vendido um monte, a não ser que ninguém me perguntava se eu já tinha vendido um monte. Né? Eu rezava para que a pessoa não me perguntasse, porque eu não ia mentir. O máximo que eu ia fazer, a nossa agência já vendeu muitos imóveis. Mas eu acredito que a nossa postura, como a gente chega para o cliente, é o que faz o grande diferencial. É a gente entender que está ali para ajudar ele, não para ele me ajudar a pagar minhas contas, e sim para eu ajudar ele a vender o imóvel dele. E eu lembro que esse cliente, eles estavam pedindo 650 mil no imóvel dele. Nós começamos anunciando por 550 e a venda foi por 480. Era um apartamento lindo, decoradíssimo, num prédio super antigo. Sem elevador. Então, a gente foi trabalhando isso neles. O apartamento realmente era maravilhoso, mas existiam outros fatores. E tem até hoje um apartamento lá, 5 anos se passaram, que está à venda. Até hoje. Eu acho isso o máximo. Eu adoro quando as pessoas não conseguem vender. Quando não estão com a minha ajuda, óbvio. E eu acredito que não me pergunta, assim, o Fernando me mandou várias perguntinhas, que ele falou assim, olha, o pessoal me perguntou, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você faz aquele outro? E eu lembro que eu respondi para ele assim, kkkk. Eu falei, até eu quero essas respostas, né? Porque nem todas eu tenho assim de bate pronto. Como é que eu administrava tudo isso? Eu acho que o principal é a gente saber para quem e para quê, para quais atividades a gente tem, a gente vai dizer não. A gente vai falar assim, olha, essa agora eu não posso fazer. Essa é a grande diferença. Eu vejo, assim, agora que eu tenho uma equipe, eu vejo a minha equipe, a grande dificuldade é que normalmente o corretor, por ele se autoempregar, ele é desculpa falar, mas ele é o pior empregado que existe no mundo. Para ele mesmo. E ele é o pior chefe que existe no mundo. Porque ele é muito complacente com ele mesmo. Eu sempre faço uma análise do meu dia, da minha semana, pensando assim, se eu tivesse me contratado e analisado essa minha última semana e analisado esse meu dia, eu continuaria me contratando? Eu fui eficaz pelo que eu fui contratada? Então, apesar de eu ter tido um começo muito truncado, que só quem já passou por essa doença, só por quem já... e quem nunca teve, né, momentos baixos na vida? Todos nós. Eu tenho certeza que cada um tem uma história linda de superação ou de que está superando. Mas eu acredito que eu assumia um papel na hora que eu estava com o cliente, de que tudo aquilo não existia, de que todas as minhas dificuldades não existiam. E eu tinha uma diarista, acho que ela ia todo sábado, que era o único dia que a minha casa ficava organizada. E eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi investir numa empregada doméstica, numa pessoa que ia me ajudar todos os dias, porque eu sabia que aquele era meu tendão de Aquiles. Eu tenho um corretor que veio agora para minha agência e eu mostrei para ele quais são os meus custos fixos, como que eu começo o meu mês, com quantos R$1.000 eu começo o meu mês, sem comida, sem os supérfluos, para o meu negócio girar. São R$7.700. Sem colocar plano de saúde, sem colocar minha alimentação, sem colocar um almocinho com o cliente, com amiga, sem colocar estacionamento, sem colocar a gasolina. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, eu tenho um programa de coaching que eu faço, eu tenho R$2.200, lembra dos 500 mil de dívida que eu falei que eu comecei a minha vida? Graças a Deus, há 3 anos atrás veio um Refis, é um programa
do governo que te permite fazer um parcelamento da dívida. Então, eu não quitei toda a minha dívida ainda, então eu pago R$ 2.200 por mês, eu pago a minha coach, que são R$ 1.500 por mês. Eu pago, quando eu era corretora, eu pagava R$ 2.000 de FII. Então, assim, eu pago a minha empregada, que são mais R$ 2.000 e poucos por mês, e a minha empregada não é um luxo. A minha empregada, por exemplo, eu entendi que eu precisava daquilo para minha empresa continuar crescendo. Então, eu acho que um grande diferencial é que eu entendi logo de início que eu sou uma empresa. E o dinheiro que eu ganho não é tudo para roupa, maquiagem e bijuteria. Isso faz parte também de investir na empresa, mas eu entendia que eu precisava. Gente, as pessoas às vezes acham que, nossa, faturou, tá cheia de dinheiro. Não entende o quanto de todo esse dinheiro que eu ganhei, eu reinvesti em curso, em me melhorar. Então, eu já fiz Dale Carnegie, que é um curso de R$ 6.000. Eu já fiz tem um outro curso que é de Power Speech, que foi R$ 5.000. Eu fiz diversos cursos da Mônica, que eu ia para São Paulo, então não era só pagar o curso da Mônica, eu tinha que ter hospedagem, avião, a alimentação. Então eu fui investindo porque eu entendia que o investimento em mim era investir na minha empresa. E isso foi um divisor de águas. Porque quanto mais eu invisto em mim, mais capacidade de gerar renda eu tenho. Então, se existe um segredo, eu acredito que cada um tem um perfil, obviamente, mas é entender que eu sou uma empresa. E se eu não investir em mim, e essa profissão, por que eu sou uma grande apaixonada? Porque apesar de nós, sim, termos que ter habilidades de negociação, a gente tem que ter habilidade na fala, a gente tem que treinar muito como lidar com objeções, mas eu vi que quanto mais eu melhoro como pessoa, mais eu tenho resultado. Então, assim, por mais que eu saia dessa empresa, não é aquela coisa assim, nossa, eu tive que aprender um super sistema, super difícil, e agora eu nunca vou mais usar. Eu tinha que montar uma programação de computador que eu saio da empresa que eu estou agora e nunca mais uso. O máximo de você ser um corretor, que você lida com pessoas, é porque você consegue entender, eu consegui ver que quanto melhor pessoa eu sou, melhor são os meus resultados. Então, todo esse investimento eu faço em mim, que eu sei que eu vou conseguir melhores retornos. Então, quando eu comecei, eu lembro que o Fernando perguntou, como que você faz para definir as tuas atividades diárias? Quando eu comecei, obviamente, o meu foco era reuniões. Eu não fazia outra coisa. Eu não perdia tempo fazendo o meu dossiê. Eu copiei e colhei tudo que o Ives tinha. E tudo que recebia de outros corretores, eu copiava, colava, trocava foto, nome e seguia em frente. Então, nunca me preocupei muito com a papelada. Era copiar e colar. Perguntava para alguém o que estava fazendo, o que está funcionando, como é que você faz, e copiava e colava. O meu foco sempre foi estar com clientes. O meu foco sempre foi estar conversando com clientes. E desde o início eu comecei fazendo isso. Era estar com clientes a todo tempo. Estar conversando com pessoas que queriam comprar ou vender um imóvel todos os dias. E isso fazia com que eu tivesse mais possibilidades de angariações. E, Ângela, deixa eu te perguntar. Nesse começo, né? Você falou que começou aí no primeiro ano, você tinha 13 gestões, né? Essa quantidade de gestão, ela sempre se manteve e você procurou aumentar o ticket médio? Ou você sempre tentou aumentar esse número de gestões para melhorar o número? E uma segunda pergunta, nesse começo seu, que você não
Tipo, tudo bem que você já respirava esse ar da Remax, você já entendia porque o Ives já tinha uma franquia, você ouvia, por mais que você não vivia, mas você ouvia, tinha aquela energia. Mas assim, como que foi para você essa questão da metodologia que a Remax passa? Você leva isso extremamente a sério? Tipo, quando você fala cliente, você tenta priorizar a pessoa que tem o imóvel para vender? Como que isso funciona na tua cabeça? Por favor. Tá. Sim, a minha média de angariações gira em torno. Eu não consigo lembrar agora todos os anos, mas ela fica em torno aí hoje mais, né? Mas era no mínimo 8 angariações que eu tinha que ter na carteira girando, tá? Menos que isso complicava. Já tive menos, mas daí era bem óbvio porque que eu estava com menos. Eu tinha parado de me reunir com clientes. No começo, logo que eu comecei, eu já comecei com uma angariação. Mas eu lembro que o Ives falou assim para mim: atende esse cliente que ele tá querendo comprar. Mas não foca muito nele, não, porque é comprador. E eu comecei a atender eles e eu falei para ele assim, mas não é bem assim, você não vai atender um comprador. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, vai então. Eu fiquei 1 ano e pouquinho com esses clientes. Óbvio que não todo dia mostrando imóvel. E um dia ele pega e me manda uma mensagem assim, Ângela, dá uma olhadinha nesse apartamento. O que você acha do valor? Eu coloquei a minha opinião, ele falou, não, então que eu tô comprando, eu vou comprar esse apartamento. Uai, que legal! Que bom! 1 ano e meio. Compraram! E eu lembro que na hora eu estava atendendo também uma outra cliente, vai comprar, vai comprar, vai comprar, vai comprar, logo no começo. De 5 anos para cá, eu vendi para comprador eu atendi um comprador, deixa eu explicar como é que foi esse comprador. Um casal de senhores, moravam em outra cidade, não sei como é que caíram no meu colo, não lembro agora. E eu falei para eles assim, olha, vamos conversar para eu entender o que vocês querem, já separe alguns links para eu já vendo o que vocês gostam. Eles me mandaram, a Pri que fez essa venda comigo, eles me mandaram um monte de link da OLX, tudo proprietário. Olha o comprador que eu atendi. Marquei, alguns já não estavam vendendo, marquei, eu falei, Pri, não vou poder levar a visitar, leva vocês ele, por favor. Acho que a Pri visitou 2, ou não lembro se mais que 2 com eles, mas direto com o proprietário me pagou 6% e ele foi lá e comprou. O link que ele me passou, eu só liguei e marquei. Então, eu acho que esse foi o único comprador da minha vida. Nunca. Eu não sei você, mas quando aconteceu isso comigo já também, mas aí quando eu recebia os 6%, eu falava, gente, eu não merecia esses 6%. Não, eu mereci, ainda, pronto. Ele me mandou, eu organizei tudo para ele e ajudei o vendedor. E esse foi mas no começo, sim. Eu lembro que eu fiquei com visita, procurando imóvel, até que a minha chave virou. É importante a gente salientar aqui que uma pessoa que faz posicionamento consegue, obviamente, atender muito mais compradores, porque os compradores vão comprar. Você só precisa gastar muito mais tempo com eles, coisa que eu priorizo muito. Então, não é dizer que eles não vão. Tem muito corretor vendendo com comprador. Só que se você for ver o quanto ele vende no ano e o quanto eu vendo no ano, tem uma discrepância. Então, assim, dizer que o comprador não vai comprar é mentira, vai. Só que você precisa ficar com ele. Aqui em Curitiba, a média é de 25 imóveis que você vai ver. Né? Enquanto quando você trabalha com o vendedor, é muito mais rápido. Então, a tua primeira pergunta foi quantos imóveis, quantas gestões. Eu vou ser bem sincera, chega a 20 gestões. Eu já não consigo dar conta. Qual o ticket médio, Ângela? Só para a gente...
O meu ticket médio foi 350 mil, por incrível que pareça. Não, então, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente ouve a história, daí fala, mas ela já conhecia a Remax, pô, mas você começou dando murro em ponta de faca. Mas ela tá em Curitiba, eu tô na Penha, eu tô em Ermelino, porque Ermelino você sabe que é um planeta diferenciado, assim, né? É uma órbita meio fora do mundo São Paulo. E daí, às vezes, a gente vê os exemplos, eu não tô falando só pelos agentes, eu tô falando pelos brokers. Porque eu também quero ser um top producer e estar no ranking como broker também, né? Para isso, meus agentes precisam faturar. E daí, às vezes, eu me pego pensando, será que a gente está fazendo tudo certo no lugar errado? E é por isso que é bom conversar com pessoas que estão no topo. Fala, não, gente, está normal. Ó, eu estou com 20 gestões, valem aí em média 350 mil. Eu também comecei achando que dava para trabalhar comprador. É exatamente isso que eu estou adorando. Não, achei. Eu falei, não, o Ives não sabe de nada. Deixa eu ensinar ele aqui que... Obrigada, Sam. Que eu vou vender para esse comprador. Graças a Deus não vendi. Graças a Deus não vendi. Porque quando a gente vende, daí... Aí fala, viu como dá certo? É óbvio que tem que ter filtro, né, gente, do comprador. Tem comprador que está super pronto. Então, tá. Aí a tua segunda pergunta era quantas gestões? Se eu tinha atendido o comprador... Então, sim, hoje, infelizmente, tenho, assim, não consigo. Não sei atender o comprador. Sou humilde o suficiente para dizer, eu não sei atender o comprador. E o que eu faria hoje, se não tivesse me tornado broker, teria colocado um corretor que atende o comprador na minha equipe. Tá. Excelente. E isso é uma coisa que eu queria saber também. Nesse começo, né? Depois, obviamente que depois você vai evoluindo, etc., vai aprimorando. Mas nesse começo, você tinha uma equipe, alguém que te auxiliava, ou você mesmo que fazia as ligações? E quanto tempo você dedicava, tipo, comprador versus vendedor, assim? Então, tinha uma equipe, eu e Deus. Eu e Deus na minha equipe. Meu Deus. E durante os 3 primeiros anos fui só eu. E aí eu comecei a perceber, falei, opa, tô perdendo muito tempo na parte burocrática do negócio. Aí eu contratei uma assistente, que eu pagava R$ 1.200 para ela por mês. De novo, eu não ganhava tanto, eu era efetiva, eu era eficaz, eu estava vendendo, mas... Obrigada, Sim. Eu estava vendendo, só que você desembolsar já R$ 1.200 dói. Você fala, ai meu pai amado, lá vou eu, né? Será que eu vou ganhar tão a mais assim para investir? Então eu contratei uma pessoa e foi fundamental para o meu negócio. Então quem quiser, se tiver top producer, eu assim, vou dizer com toda humildade que eu possa dizer isso. Eu fiz muita cagada em formar equipe. Então, eu sei, eu posso ajudar mesmo. Porque eu errei diversas vezes e hoje eu consegui entender bem a dinâmica de como um top producer precisa ser ajudado. Então, Ângela, desculpa, pode terminar. Então, assim, depois de 3 anos, eu contratei uma assistente que era uma pessoa que... Porque, assim, não fazia mais sentido... Ângela Borba perder tempo fazendo anúncio. Show. Perder tempo preocupada com o cartório, com a despachante, com o documento, entendeu? Isso daí era tempo precioso que eu precisava estar com o cliente. Só antes de fazer uma pergunta para o Thiago, mas isso aí não é papel do broker? Aqui não. Aqui corretor faz barba, cabelo e bigode. A gente faz tudo, desde o contato com o cliente, fechamento, auxiliar ele com o despachante, com o cartório, fazer contrato particular de compra e venda, obviamente ter um modelo feito pelo advogado, onde a gente sabe aonde pode mexer, onde não pode mexer. Então, a gente fazia tudo. Claro que, agora eu vou falar como broker, ótimo. A minha intenção é ter os corretores mais produtivos do Brasil. Eu vou ter os corretores mais produtivos do Brasil. Ponto final. Com os corretores mais produtivos do Brasil, se eles quiserem, eu vou no banheiro e
ajudo eles no que eles quiserem, até se limpar se precisar, porque daí o meu papel, e aí é que tá, entender essa dinâmica, tanto o corretor, porque eu já fui corretora, eu sei, e já acompanhei o Ives como broker e sou broker hoje. Para eu chegar no nível de falar assim, Fernando, a partir de agora, eu contratei alguém que vai cuidar de todo o pós-venda para você. Você precisa estar produzindo bastante. Exatamente. Mas calma, a gente já entra nesse Então, vamos chegar aí, né? Antes disso... Deixa eu ver aqui, tem pergunta para cá. Oi? Vamos responder algumas perguntas que tem aqui? Vamos. O Thiago Oliveira, ele é um agente nosso aqui, magnífico, uma pessoa maravilhosa. A gente é apaixonado por esse cara. Ele está te perguntando o seguinte: eu queria saber como ela administra o tempo entre novas captações e a execução da gestão. A nossa turma aqui, inclusive a gente tem muita dificuldade em executar o plano de gestão. É um negócio que toma muito tempo. Como que você organiza isso na sua vida? Tá. Eu vou falar uma coisa que eu não quero que soe como charlatanismo. Tá? Talvez soe um pouquinho. Mas é o seguinte, eu tenho meu plano de marketing, eu não sei como que é o plano de marketing de vocês. Gente, uma vez por semana eu preciso dedicar para executar, e são pequenas ações. Apesar da lista estar cheia, se você for ver, ela se repete, porque o que vende um imóvel não é o flyer na rua. Isso daí, a gente investe. A gente fala para o proprietário o que vai fazer e faz. Falo, não faço 1000 flyers. Às vezes é só 50 para aquele prédio. Não pode te tomar muito tempo, até porque se você fez uma boa avaliação, obviamente já fez boas fotos, o vídeo, colocou no site, nos principais portais, e não está aparecendo procura, você pode colocar uma melancia na cabeça e dançar hula na rua com uma placa vendo o apartamento, 600 mil, que não vai vender. Ô, Ângela, eu tenho uma frase que eu falo para eles, que eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque tem que ser entendido da maneira correta, né? Mas basicamente eu falo o seguinte: se você tem autoridade na região que você atua e você tem o melhor imóvel no preço, o plano de marketing, ele passa a ser um negócio assim, que você não precisa fazer nada. É tão desnecessário. Não é, mas é que o plano de marketing é o quê? Por exemplo, eu fiz a avaliação, então como que eu administro esse tempo, Thiago? A gente precisa prestar atenção do quanto de energia você está colocando depois que você angaria. Porque os primeiros 30 dias não tem muita coisa para fazer. Os primeiros 30 dias você coloca no site e vamos ver o que o mercado está dizendo. Então, ações fundamentais. Uma cartinha dizendo, na região ali, ou no prédio, dizendo que aquele apartamento está à venda. Importante. Quanto tempo isso te toma? Pouco. Ligar para os corretores que tenham angariações similares, que eu já faço essas ligações antes de angariar, para fazer a avaliação. Então, a hora que eu angario, eu só mando um WhatsApp. Oi, Fernando, lembra que eu te falei daquela angariação ali no Cabral? Estou te encaminhando o link. Então, falar com corretores, colocar em grupo de corretores. O que mais de tanto pode nos tomar tempo? Né? Então, assim, a gente saber exatamente que se não está tendo procura, não é necessário, assim, não é o mercado dizendo, esse valor, acho que não, hein? Não adianta, não tem, assim, não tem muito como fugir disso. Então, angariação boa, sinceramente, você angaria, põe no portal e vai assistir sessão da tarde, que o telefone vai começar a tocar. Perfeito. Vai! E eu inclusive, falo para eles que, assim, a ACM, né, que é uma análise comparativa de mercado, que é um estudo, na verdade, ela é uma ferramenta para trazer o imóvel para o preço que você, a gente, já sabe qual que é.
Não é assim, você tem que... As ferramentas da Remax, elas te ajudam a ter o melhor imóvel no preço correto. O resto é para acontecer de maneira orgânica. Claro que você tem que fazer Assim, eu vou ser bem sincera. O plano de marketing, sabe para quem ele é? É para você se promover, não é para promover o imóvel. Nossa. O plano de marketing não é para promover o imóvel. Não é o que vende o imóvel. É para promover você. O cliente está achando que você vai fazer tudo aquilo porque você vai promover o imóvel dele. Não, você está se promovendo. Oi, galera, estou vendendo mais um imóvel. Você está se estampando por aí. Então, não é o que eu acredito é que não é ele que vai vender. Qual é o limite de gestões que eu compreendo ser o suficiente? 15 gestões. Perfeito. 15 gestões constantes, ou seja, vende angaria, vende angaria, vende angaria, top. Eu acho que até aí você não precisa muito de uma assistente, mas que isso eu acredito que você vai precisar de uma pessoa, angariações que vendam, né, gente? Não adianta ter 30 angariações que não acontece nada, você tem uma assistente lá só para você gastar dinheiro. Então, mais que 15 bem feita, desculpa, mais que 15 bem feita, não ouvindo música. Quer poder curtir não, meu pai, hoje tá fogo aqui, pera lá. Anúncios, sem problemas. Só um minutinho. Você tem tudo isso no novo app de streaming de música do YouTube. Baixe o YouTube. Show. A Marisa, Ângela, é uma excelente profissional. Você viu, a semana retrasada a gente fez o processo seletivo, né, que eu faço aqui na imobiliária, e ela participou desse processo seletivo, foi excelente, uma ótima pessoa. Começou com a gente ontem. E ela está aqui com uma dúvida de uma pessoa que assim está começando a respirar esse mundo Remax, que é aquela loucura que você sabe. E ela pergunta aqui para você, no início, bateu aquele medo por ser uma forma diferente de trabalho? Ou se ela teve o medo, né? Como que você enfrentou? Ela já é corretora? Ela é corretora há bastante tempo, desde 2012. Tá. E 2012, se eu não me engano. E está entrando agora nesse mundo com a gente agora. Ontem ela entrou. Marisa, o dia que eu acordar sem medo, eu vou acordar preocupada. Tá? Eu acho que eu tenho esse entendimento. O dia que eu acordar sem medo, o dia que eu acordar muito confiante, eu vou acordar preocupado. Vou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, o medo, meu melhor amigo, o frio na barriga, a tensão, meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu acho que as coisas, é o que nos dá um certo equilíbrio. O que não quer dizer amedrontada a todo tempo. Então, o que eu poderia te dizer, Marisa? Primeiro, que eu me solidarizo muito e compreendo que isso aconteça. Eu não venho do mercado tradicional e eu acho que isso é uma vantagem, sim, porque você tem um jeito de trabalhar desde 2012 e, de repente, mudar. Então, se existe algum conselho mude. Tem um poema que é o que eu mais amo. Conheço poucos, mas esse é o que eu conheço e que eu mais amo, que é da Clarice Lispector, que fala: mude, mas mude devagar. Porque mais importante que a velocidade é a direção que você vai tomar. E eu tenho isso para minha vida. Toda mudança ela não precisa ser drástica. Você pode, fazendo essa mudança, aprendendo, né, e tomando passos com confiança. É natural ter esse medo. Você vai estar saindo de um modelo que, se você está desde 2012, você está ganhando dinheiro, mas que vai te mostrar que você pode potencializar. Então, é normal. Para isso, eu trabalho muito o meu mental. De 2 anos para cá, que eu tenho feito coaching, que eu tenho uma pessoa que me auxilia e não é que eu não tenha problemas, mas hoje eu consigo separar muito bem os meus problemas do que eu preciso fazer no dia. Inclusive, eu separo a hora que eu acho que eu devo chorar. Não é durante o dia, durante o meu trabalho. Eu chego em casa, eu cuido das crianças. Putz, eu não tô bem hoje.
É hora de eu se quer me ajoelhar na minha cama, chorar, desabafar, ok, levantamos e vamos embora. Ah, eu sou um robô? Não. Eu estou aprendendo a fazer isso, a administrar as minhas emoções. E é por isso que eu falo que ser corretor, você ser dono do teu próprio negócio, é você ser líder da tua vida. É você entender que você pode sim planejar algo e alcançar. Nem sempre alcançamos no tempo que a gente quer. Mas tendo a certeza do que vai alcançar, você consegue administrar isso. Então, é normal, Marisa, esse frio na barriga até é bom, vai te fazer bem, vão ter dificuldades, você provavelmente já passou por dificuldades mesmo no modelo anterior, mas eu sempre penso, esse é o modelo que eu conheço as pessoas que mais ganharam dinheiro no mundo com a corretagem. Então, se é para eu estar em algum modelo, que seja esse. Que se é para eu passar por dificuldades, que seja dentro desse modelo. E o mais interessante, até complementando, é que pelo menos aqui e aí contigo, todo mundo que está nesse barco, está todo mundo queimando o navio e fazendo acontecer. Está todo mundo com esse comichão interno, falando, meu, não tem plano B, é o que a gente tem para fazer, a gente acredita piamente nisso e a gente vai fazer acontecer todo mundo junto. Exatamente. O Thiago está me perguntando aqui se eu angariava aquilo que eu acreditava que vendia ou, obviamente, que eu compraria. Não, nem sempre o que eu compraria. Se eu segmentei um perfil. Não sei se fiz certo ou errado, eu não segmentei um perfil. Ou melhor, eu segmentei um perfil. Às vezes o cliente me pergunta assim, mas com que tipo de imóvel você trabalha? Eu falei assim, com tipo nenhum. Eu trabalho com um tipo de cliente. Essa é a diferença. Não deixa é o tipo de cliente, não é o do imóvel. Então, eu vendi imóvel de 150 mil e vendi imóvel de 2 milhões. É o tipo do cliente que eu segmento e não do imóvel. Não estou dizendo que não é para vocês segmentarem. Se posicione, se naquele teu posicionamento é esse segmento de imóvel, show de bola. Por exemplo, eu não trabalho terreno, não gosto, não quero aprender, guia amarela, vai, ver o que dá para potencial construtivo. Não sou fã, me dou o direito de não trabalhar terreno. E tem gente que trabalha e ganha muito dinheiro, né? Mas eu, por exemplo, não gosto de trabalhar. Já vendi alguns terrenos, mas não sou fã. Eu gosto dos residenciais mesmo. Mas não é um tipo de produto, é um tipo de cliente. É o cliente que olha para mim, o olho dele brilha e fala, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tenho clientes de 150 mil que não querem a minha ajuda, joinha para ele, e de milhões que não querem a minha ajuda, joinha para ele também. O que eu preciso é o cliente que entendeu o meu trabalho. E às vezes, gente, a minha irmã me ajudou a fazer faxina, se ela continua na sala, ela sabe. Num apartamentinho de 150 mil, que eu tive que fazer faxina no dia das fotos. A gente fez faxina. Não era o apartamento que eu compraria, mas eu sabia que ele estava no preço que ele ia vender. Ponto final. Então, não é o tipo de imóvel, é o tipo de cliente. É o cliente que me entendeu o meu trabalho. Esse cliente ele pode ter imóvel de milhões, como ele pode ter imóvel de 150 mil. É claro, você se posicionando, você vai entender, aí você vai acabar pegando sempre um tipo de imóvel, que não tem problema nenhum também. Mas, às vezes, aquele teu cliente que está vendendo de milhões, tem investimento de imóvelzinho mais barato, você não vai pegar e falar, não, esse aí não é para mim. Não. Então, é o tipo de cliente, é o cliente que entende o que eu venho fazer aqui. Que o cliente que não entende, ele não é cliente para mim. Tá? Então, perfeito, não é o tipo... Aproveitando aqui também algumas dúvidas que estão vindo para mim, a gente sempre bate na questão da metodologia, né? Nós temos uma metodologia, essa metodologia ela não é engessada, ela é a junção das melhores práticas que se aplicam e são testadas e validadas no mundo. Por isso que, assim, se você ler a história da Remax, sempre muda, né? Não era exatamente o que a gente faz hoje, o negócio vai evoluindo. E daí veio uma pergunta aqui que não pode deixar de faltar, que é sobre a exclusividade. O que você acha da metodologia, que é o agente especialista, posicionado, trabalhando com cada vez mais capacitado, com imóveis exclusivos e no preço
e no preço correto. O que você acha sobre a exclusividade? Por favor. Essa pergunta é muito tricky, né? Não existe possibilidade de eu trabalhar em aberto. Esse cliente não entendeu o meu trabalho. E eu gostaria de deixar uma vez, o Paulo de Vilhena me deu uma explicação sobre a exclusividade que abriu a minha mente. Eu tinha certeza, nunca duvidei da exclusividade, mas a forma que ele explicou, e eu espero conseguir, não tenho toda a desenvoltura dele, mas é o seguinte. Quando você está trabalhando a venda de um imóvel, senhor proprietário, eu não estou te garantindo vender. Eu estou te garantindo apresentar uma forma de trabalho que aumente a probabilidade de venda. Nós estamos trabalhando aqui com matemática. E a exclusividade é a melhor forma de venda para o proprietário. Esquece, tira da tua cabeça que é melhor para você. Aí tem gente que fala assim pro cliente, não, porque eu não vou trabalhar de graça. Gente, o cliente tá, desculpa, palavreado, mas ele tá cagando e andando para você. Ele quer saber dele. E a exclusividade é a melhor forma de trabalho para você, proprietário, porque eu potencializo, eu aumento as probabilidades de vender o teu imóvel. Por quê? Uma pessoa que trabalha em aberto, normalmente, ela não faz um anúncio completo, ela coloca, muitas vezes coloca só no site dela, não coloca em outros sites. Se coloca, a pessoa não sabe aonde é a rua, aonde é o andar, que apartamento que é. E muito mais, eu já perguntei isso para outros corretores que trabalham em aberto e eu perguntei para eles assim, quando você trabalha em aberto, você compartilha o link com outros corretores? Todos unânimes me responderam assim, não, imagina, de jeito nenhum. Então, senhor proprietário, a melhor forma de a gente expor o teu imóvel no mercado para o maior número de potenciais reais compradores e o maior número de corretores imobiliárias é com a exclusividade. A exclusividade garante a você essa exposição. Porque o meu trabalho como corretora é, primeiro, te dar uma consultoria sobre como está o mercado. Ponto. Para você decidir se vender é o melhor caminho. Aí ele falou, tem gente que fala assim, ai, Ângela, adorei teu trabalho, mas você tá certa, não vou colocar a venda agora. Show, fiz meu trabalho, encerrou ali. Não ganhei dinheiro nenhum, mas não tem problema, fiz o meu trabalho. A partir do momento da consultoria, o meu papel é expor ao máximo o seu imóvel. Por isso nós temos um plano de marketing. Eu preciso expor para o maior número de pessoas, para o maior número de corretores que o teu imóvel está à venda. Aumentando a probabilidade de chegar mais clientes. E chegando mais clientes, a gente, quem sabe, pode criar um ambiente de múltiplas ofertas. Um ambiente de múltiplas ofertas pode colocar o teu preço um pouquinho mais para cima e você optar por qual tipo de oferta você quer vender. Do que a gente ficar esperando aquele único peixinho que vai morder a isca é uma proposta só. Quando é uma proposta, normalmente o que a gente fala, agarra. Você só tem essa. Então eu consigo gerar um ambiente da venda do teu imóvel muito mais tranquilo para você do que se eu não tenho exclusividade, eu sou mais uma, porque tá, então vamos lá. Não tenho exclusividade, eu vou anunciar onde? Aonde todo mundo anuncia? Viva Real, Imóvel Web, Zap Imóveis. Aí tô eu e mais 7. Qual é a vantagem de ter 7 anúncios? Você já procurou imóvel para comprar? Já. Você já pensou se tivesse somente um anúncio de cada imóvel, quão mais fácil seria para o senhor encontrar o imóvel perfeito para você? Genial. Porque daí não teria 600, teria 50. Aí você saberia exatamente o que tem no mercado à venda e poderia comparar os 50 para decidir qual é a melhor compra. Hoje é essa putaria, você tem 3 mil imóveis anunciados e aí você não sabe, você não tem ideia de quantos realmente tem à venda. Aqui em Curitiba tem o INPESPAR, Instituto de Pesquisa do Paraná, que é junto com o Secov, e eles fazem pesquisas mensalmente. A taxa de venda dos imóveis usados, a taxa dos que são anunciados e os vendidos, vai, alguém me dá um chute aí. Se alguém já me viu no Insta, já sabe quanto que é a taxa.
Chuta, Fernando. Quantos imóveis, a cada 100, quantos você acha que são vendidos? Sai Sei fora, lá, Luiz. 10%? Não sei. 3. 3%. Ah, o Luiz mandou aqui, ó, Luiz Isaac. Uhum. Eu não sei se ele já sabia ou se ele ouviu meu Ah, Insta ou se ele leu. o cara é um fera do financiamento de análise de crédito imobiliário. Ele veio do Itaú BBA, começou agora aqui com a gente. Ângela, você não tem noção o orgulho que a gente tem da nossa equipe aqui, das pessoas que estão conosco. Show. Eu fico muito feliz, eles sabem disso. Eu sou muito feliz de conseguir orquestrar a gente, todo mundo está no mesmo barco. Ô, Ângela, e deixa eu perguntar um negócio para você. Confesso que eu chutei essa, eu não sabia não. Mas você não sabia? Era o número ideal, eu tirei um pouquinho e chutei. Show! E você quer terminar ou posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Legal. Eu não sei se aí em Curitiba é igual, mas aqui em São Paulo, o mercado imobiliário tradicional, ele se espeta, né? As pessoas, elas não são parceiras, amigas próximas. Qual que é o teu segredo para conseguir se aproximar de outras imobiliárias e conseguir fazer negócio em parcerias? Como que você faz isso? Como que eu faço isso? Angariando bem. Tem corretor que só fuça nos nossos sites, porque ele sabe que é uma boa angariação que ele vai conseguir vender para o cliente dele. Então, assim, não tem como você não se dar bem, não tem como ele não usar mais. Inicialmente, eles começam a ficar querendo achar ponta. Daqui a pouco, eles percebem, como eles atendem o comprador, a gente é uma mina de ouro. Aí vira um amiguinho que só. Aí amam a gente, amam. Sem contar que é a simpatia, né? Todas as vezes que a gente interage com eles, nós somos pessoas muito agradáveis. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho meus dias. Não tô toda hora sorrindo. Quem me conhece sabe. Não tô toda hora sorrindo. Mas percebi que é fundamental. Por mais que eu desligue o telefone e tenha vontade de mandar a mãe daquele cara para todos os lugares piores do mundo, eu penso, um dia eu cruzo com esse cara, um dia eu preciso dele. Eu preciso me dar bem. Eu preciso que as pessoas, não só clientes, mas como corretores, falem bem de mim no mercado. Óbvio, né? Que tem ética e tal. Também com quem eu acho que não cabe na minha realidade, eu faço questão que não seja nem meu amigo. Mas é importante a gente entender que nós dependemos um do outro nesse mercado. Então, é fundamental ter um bom relacionamento com as outras imobiliárias. Então, às vezes eu ligo, e agora como broker, então eu tenho que ser mais amiguinha ainda dos corretores, né, que estão aí fora. Mas não é por falsidade, é porque eu entendo que a gente precisa, sim, manter a nossa reputação boa, né? Nós somos pessoas públicas, essa é a nossa intenção, ser público. Então, a gente tem que manter essa boa relação com os outros. Mas é normal, no começo eles vão te odiar, logo eles vão perceber que sem vocês eles não conseguem converter tanta venda. Então, vai casar e vocês vão ser super amigos. Vai dar certo. Tem perguntas aqui. Olá, Ângela. Tudo bom? Tudo bem? Tenho duas perguntas para você. A primeira delas é um corretor que absorve todas essas dicas que você está dando para gente, enfim, esses pulos do gato aí. Em quanto tempo você acha que ele consegue chegar no seu nível? Qual que é o tempo que você fala? Esse é o tempo que, se esse corretor fizer o que eu tô falando, ele chega no seu nível. Obrigada, primeiro. Eu quero que passem muito o meu nível. Eu sou amadora ainda. Tempo é muito subjetivo. O que eu acredito se você não medir seus números, ou seja, porque eu converso com corretores que às vezes querem vir para minha agência, que estão em outra agência Remax, e eles acham que eu vou fazer milagre com a vida deles. Tá? E aí eu estava conversando com essa outra broker, e eu falei, como é que é o fulano?
Como é que é o ciclano? Como é que é a fulana? A gente precisa entender o porquê que ele não está rendendo. E aí, quando você vai ver, se a pessoa não faz contatos o suficiente durante o dia, e não é para mim, gente. Às vezes, eu tive um corretor que falou assim, ele acabou de entrar e acabou de sair. Ele falou, não, esse plano de 90 dias não é para mim, eu quero liberdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ok, eu estou aqui para te dar todas as ferramentas, você usa qual for útil para você. Mas um corretor que não está em contato todo dia com pessoas, que não está falando com clientes que querem vender, não tem como ter resultado. E o pior corretor, aquele que não tem dicção, a pessoa é tímida, o que muda? Ah, mas eu não sou tão bom assim. Aumente os números. Mesmo assim você vai vender, por pior que você seja. Então, em quanto tempo, eu acho que cada um tem sim o seu ritmo, tem o seu amadurecimento, mas não pode deixar de fazer ligação e reunião para a gente entender quanto tempo isso vai acontecer. Às vezes pode ser que realmente demore para ele ter uma angariação da forma que ele quer, que o cliente entendeu o trabalho dele, o cliente gostou, confia. Então, aumente o número de reuniões. Agora, para mim, não existe você... Eu vou ser muito franca. Ontem eu fiz reunião com os meus corretores. Não sei se tem alguém aqui dos meus corretores. Bom, mas eu posso falar porque eu falei para eles, eu falo de volta. Desculpa, 9 horas da manhã, você tá no teu roupão ainda, você tá fadado a ser fracassado. Você não precisa nem estar 9 horas na agência. Você tem que estar pronto 9 horas na sua casa. Porque se você tá de roupão às 9, que horas você vai ficar pronto? Até você tomar banho, se trocar, passar uma maquiagem, colocar um brinco. Ah, mas eu só vou fazer ligação. Para fazer ligação você tem que estar assim. Arruma teu cabelo. 9 horas, uma reunião 9 horas, e a pessoa tá de pijama, para mim já diz tudo. Então, assim, quando você me pergunta do tempo, o corretor é que sabe quanto tempo ele tem para ele. Ele está se autoempregando e ele se permite ir tomar banho às 10 para ficar pronto. Gente, eu não tô igual. Hoje eu dormi um pouquinho até mais tarde, eu tive insônia um dia anterior e a nossa reunião era às 10. Então, me permiti dormir até umas 7h30, sair da cama 7h30. Para poder me arrumar e vir aqui e estar com vocês. É claro, tem dias talvez que você trabalhou 3, 4 dias seguidos até tarde, se permite acordar mais tarde. Hoje eu vou dormir até às 10. Graças a Deus a gente tem essa flexibilidade que não pode ser toda hora. Um negócio, até eu dizer assim, eu vivo do meu negócio, ou seja, eu posso tirar 15 dias de férias que o meu negócio não vai morrer, isso leva tempo, é uma construção. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje. Eu sei, todo mundo tem que pagar conta hoje. Mas eu digo assim, porque para mim ganhar dinheiro é chegar ao ponto de eu pagar as contas, ter a liberdade financeira, que é o seguinte... Que conta de luz e água vai vir, não me interessa. Para você chegar nesse ponto, eu não cheguei ainda. Eu não cheguei ainda. E mesmo o Kaká, que faturou 2 milhões, não é bem assim. Porque ele precisa reinvestir no negócio dele. O negócio dele não para por aí, estou milionário e acabou. Então, a questão do tempo é o quanto você quer se comprometer. Antes você trabalhava no quê? Se alguém algum dia aqui foi funcionário de carteira assinada, quantas vezes você chegava atrasado? Quantas vezes você saía antes? Aí quando você vai olhar, o cara fazia serão, trabalhava 12 horas por dia. Dos 20 dias trabalhados, 10 ele fazia isso. E para ele faz o quê? É ou não é? E aí, para ele faz o quê? Para ele acorda às 9,
Aí, não, porque eu sou dono do... Você não é dono de nada, porque você não tá trabalhando, você não tá ganhando dinheiro. Sou dono do meu nariz. E só do nariz, porque do resto você não vai ter controle. Desculpa, eu não quero ser muito... Mas é a verdade. Aí vocês podem estar pensando, mas Ângela, você falou que no começo eu acordava às 11. Sim. Eu acordava mais cedo, eu não conseguia sair da cama e compartilhei isso com vocês, porque foi um período muito obscuro da minha vida, foi muito difícil, mas que eu percebi que enquanto eu não mudasse aquela situação, eu também não mudava minha situação financeira. Então, eu gosto de bater na tecla o seguinte: se você não entender que você é o líder da tua vida e enquanto você não liderar você mesmo, você não vai conseguir ter sucesso. Enquanto você não liderar o que você come, enquanto você não liderar o exercício que você faz, o quanto você cuida. Porque assim, às vezes a gente olha, ai, nossa, fulana, que corpo lindo, pera lá, que hábitos que ela tem? Eu posso ter aquele corpo. Eu posso ter aquela saúde, eu posso ter aquela disposição. Quais são os hábitos que eu preciso mudar na minha vida? E, na minha opinião, essa é a primeira coisa que um bom corretor vai ter que fazer. Ele entender que primeiro ele lidera ele. Que horas eu preciso acordar para realmente ter tudo pronto? Eu tenho, gente, só Deus sabe, com 2 filhos pequenos na fralda, e fazer tudo isso é muito difícil. E o Ives estava organizando a empresa dele. Eu não estou dizendo que ele não me ajudava, mas, sinceramente, não vou nem mentir. E quem quiser contar para ele, que conte. Era tudo aqui, ó. Eu que tinha que organizar, eu que tinha que fazer. E foi um caos no começo. Foi um caos. E o que eu percebi é eu me liderando, eu entendendo quem é a pessoa que eu quero ser, é que faz toda a diferença do bom corretor. Você não encontra um bom corretor indisciplinado. E disciplina se adquire. Porque eu sou extremamente indisciplinada. Sou. E isso você se adquire, isso você constrói, isso você escolhe fazer todo dia. O teu cérebro quer que você não mude nada, porque a cada mudança de hábito, ele precisa de novas sinapses, ele precisa gastar muito mais energia e ele é programado para fazer assim. Nós estamos gastando tanto de energia, Ângela, não muda nada, que a gente já tá bem, já tá tudo rodando. Você tá na merda, mas o teu cérebro fica quietinha, que eu não tô gastando energia, a gente tá bem, a gente tá no modo avião e fica aí. Então, essas mudanças, até a... Deixa eu ver aqui, quem foi? A Marisa, que falou que dá o medo. Esse medo, Marisa, é o teu cérebro que não quer gastar energia. O medo dele é isso. Eu vou ter que gastar mais energia porque eu já fazia de um jeito. E agora eu tô fazendo de outro. Agora eu vou ter que fazer de outro. Eu vou ter que recriar. Esse é o medo. É a energia que a gente vai gastar. E por isso que eu amo essa profissão. Porque todo dia no espelho é o teu próprio dedo te apontando. O que você deixou de fazer ontem? E você não tá tendo resultado porque você não fez. Eu não conheço ninguém que falou assim, eu fiz por 1 ano e eu segui a cartilha e eu trabalhei e eu entrei em contato com pessoas e que não teve resultado. Normalmente é assim, é porque daí eu não podia, porque daí eu não fazia, porque daí... Ou seja, são as nossas desculpas. E eu também tenho, gente. Ixi, vocês não sabem a quantidade de desculpa. E é por isso que eu falo assim, eu bato na tecla que não... Claro, precisamos aprender como lidar com objeção, mas tudo vem antes da autoliderança. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Não é o corretor. Quem você quer ser como pessoa? É a pessoa... Que horas você quer acordar? O que você quer dedicar para ter o teu sonho? Hoje, só os mais íntimos sabem de toda a dificuldade que eu estou passando
de dezembro para cá, para ter a minha agência, para mudar, para ser a pessoa que eu quero ser. Estou passando por várias dificuldades pessoais, desafios que eu nunca imaginei passar. Mas eu hoje sei quem eu quero ser. Não é o quanto eu quero ganhar. Isso vai fazer parte. Não estou trabalhando filantropicamente, tá, gente? Não é isso. Mas eu sei quem eu quero ser. Eu sei que tipo de broker eu quero ser. Eu sei que tipo de equipe eu quero ter. Não estou dizendo que eu estou um pouco me lixando para as dificuldades que eu estou passando. Mas eu sei onde eu quero chegar. E a pessoa que eu quero ser e como eu quero ser. Eu quero... não é porque eu quero que as pessoas me olhem, mas assim, eu quero ser a pessoa que eu olharia e falava assim, eu quero ser como ela. Você tem que se auto-seguir. Para mim, essa é a grande chave de ser um corretor. E é uma construção, não é do dia para a noite. Vocês estão falando com a pessoa mais desorganizada, com a pessoa que odeia acordar cedo, com a pessoa que procrastinava mais do que vocês possam imaginar. Quantos dias e dias eu já parei, porque assim, vocês me olham de sucesso e falam, não, mas que ela é determinada. Sim, eu sou, mas vocês não têm ideia do quanto eu procrastinei, vocês não têm ideia do quanto eu deixava para depois. Eu sou sim uma pessoa exatamente ou pior do que muitos de vocês. Só que uma coisa eu coloquei na minha cabeça, eu quero ter uma vida que eu programei. Eu não queria... Chegou um ponto que eu olhei assim, eu não quero chegar nos meus 50, 60 anos e falar assim, a minha vida aconteceu. Porque eu acredito que eu posso determinar. Gente, não estou dizendo que eu mando em Deus. Ele que sabe. Pode uma tragédia, Deus o livre, acontecer, que já se chama tragédia, que é uma coisa que a gente não tem controle, pode. Mas de resto, o que eu tenho controle é o mínimo que eu posso fazer. Por mim. Não é pelo meu broker, não é pelo meu master, não é nem pelos meus filhos. E olha que isso é forte, hein? Não é nem pelos meus filhos que eu tô fazendo. É por mim. Óbvio, eu sei que se eu tô bem, eles vão estar bem. Eu quero que eles olhem pra mim e falem assim, eu quero ser como a minha mãe. Que não adianta. Esse negócio é igual. Filho é um espelho. A parte ruim de ter filho é que ele é um espelho. Aí eu olho algumas coisas na minha filha, no meu filho, e falo, ai, cacete, igualzinho eu. E agora? Eu falo, ai, não tem, como é que eu vou educar? Como é que eu vou falar assim, então, seja diferente de mim? Não tem como, né? Então eu aceito alguns dos defeitos, eu falo, né, fazer o quê? Mas eu quero ser essa pessoa e eu acho que o mercado imobiliário ele tem essa capacidade, porque nós temos que ser líderes. Os clientes têm que nos olhar e falar assim, opa, pera lá, eu quero trabalhar com essa pessoa. Não é porque ela vende muito, é porque ela tem, porque ela tem o controle. Porque nem tudo a gente tem controle na nossa vida. Só que a gente está abrindo mão das coisas que a gente pode ter controle para dizer que não funciona, que não dá. Eu tenho na minha bucket list, que é comprar a minha Chanel. É uma bolsa, para quem não sabe. E eu já fui pesquisar quanto que ela custa. Então, hoje, uma Chanel tá uns 25 mil reais. E aí eu fiquei pensando, ouch, né? Para eu conseguir tirar do bolso 25 mil reais e comprar a minha Chanel, tem que estar sobrando alguma coisa, né? Eu não tô dizendo que esse é o meu grande sonho na vida. Gente, existem diversas outras coisas muito mais importantes do que as materiais. Mas eu fiquei pensando, e por que não? Depois da minha Chanel, a minha Hermès, que custa 70 mil reais. E por que não? Eu não mereço. Se tem gente que compra, eu também posso comprar. E sabe assim, não é aquela coisa de eu olhar para trás e dizer, seria legal fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ser a mãe que todo ano eu levo meus filhos, por exemplo, já tá tudo na minha bucket list, gente. Para um safari na África, para Tailândia. A cada férias eu quero estar num lugar que meus filhos conheçam o mundo. E por que não? Por que eu não posso planejar isso?
E aí que foi batendo a questão da autoliderança. Para eu conseguir isso, eu não preciso aprender um sistema de computador novo, eu preciso eu ser melhor. Então, eu tenho certeza de que muitas pessoas estão com dificuldade é a autoliderança. É quem você quer ser. Porque o resultado que você vai ter depende de quem você é. E o que você faz reflete quem você escolheu ser. Não tem. Esse processo de 5 anos na Remax não foi um processo de aprender a ser corretora. Foi um processo de aprender a ser quem eu quero ser. Todo o investimento que eu fiz, todos os cursos, de novo, eu brinquei com vocês que nem sempre eu tô toda essa sorridente, quem já trabalhou comigo na minha equipe sabe, né? Assim, às vezes eu exponho a minha forma de pensar de uma maneira, às vezes nem tão agradável, e eu comecei a perceber isso e falei, opa, eu poderia simplesmente falar assim, eu nasci assim, você sempre assim? Ou eu falei, não, deixa eu entender como que eu posso ser melhor? Talvez eu não consiga mudar a minha personalidade, mas como que eu posso ser melhor? Como que eu posso me dar melhor com os meus colegas? Como que eu posso me dar melhor com a minha família, com os meus filhos e, consequentemente, com os meus clientes? Como que eu posso expor a minha maneira de falar de uma forma melhor? Então, esse processo, e por isso que eu amo essa empresa, porque é isso que ela desafia todo dia, a você ser uma pessoa melhor. O grande desafio é aqui, te juro, eu tenho certeza disso. É você, não, Fernando, me corrija se eu estiver errada, é você ter os teus corretores chegando no horário, por exemplo, numa reunião. Chegando na reunião. Entender, porque assim, não é para o Fernando, não é para mim, e é o que eu falo muito com a minha equipe. Isso aqui não é para mim. Quando vocês entraram aqui, o meu propósito de vida é fazer você ser o melhor corretor que você pode ser. Esse é o meu propósito de vida. Eu existo, respiro para isso. Fazer você, profissionalmente, fazer você ser o melhor corretor que você possa ser. Se é um corretor de 100 mil, se é um corretor de 500 mil, se é um corretor de 1 milhão, de 2 milhões, não me interessa. Eu quero te ajudar a ser. Agora, quando você não tem um comprometimento com você, como que eu te ajudo? Perfeito. Assim, sinceramente, a gente pode aprender sobre objeções, a gente pode aprender sobre a exclusividade, a gente pode aprender sobre o plano de marketing. E você? Como é que está a sua autoliderança? A hora que essas coisas começarem a se encaixar, e não se desesperem, porque eu pensava, eu tô fadada ao fracasso, porque eu não vou conseguir nunca acordar às 6 horas da manhã. Não, e os melhores corretores que eu sigo acordam 4h30. É isso aí. 4h30. Eu vou ver a minha necessidade de acordar 4h30, tá? Então, assim, não vou dizer que eu vou acordar 4h30. E não tô dizendo que vocês têm que acordar 4h30. Você sabe do teu horário, você sabe da tua vida, você sabe da tua rotina no dia a dia, você sabe do teu cansaço. Mas é você se programar, fala, peraí, as pessoas perguntam, como é que você administra teu tempo? O que eu percebi? Que eu não consigo, você não administra o tempo, você administra as tuas atividades, tá? O que eu percebi? Opa, até então eu acordava, gente, 8 horas. Percebi que para eu fazer o que eu estou me propondo a fazer com os meus corretores, 8 horas tá tarde. Comecei a acordar às 7. Já percebi que tá tarde. Comecei a acordar às 6. E volto para casa, sexta-feira eu cheguei em casa às 10 horas da noite. Não é todo dia assim, óbvio. Não chego em casa todo dia às 10 da noite. Eu tenho que ficar com os meus filhos, eu programo tempo de qualidade com eles. Quando dá, tudo bem que às vezes tempo de qualidade a mamãe só quer ficar no sofá, mas a gente vai levando. Mas é super importante nós entendermos que o principal
Não é quantas angariações você vai ter, não é. Isso vai refletir na tua autoliderança. O que você está se propondo a fazer? Porque eu não sei se eles têm outro trabalho, se a grande maioria aqui se tem outro trabalho, outra fonte de renda. Se não tem, te aconselho, seja o melhor funcionário que você possa ser para você mesmo. Não o Fernando, porque ninguém é funcionário do Fernando. Você é o teu funcionário. O Fernando está ali para te ajudar a potencializar a tua carreira. Ah, mas então, se ele não é meu chefe, por que eu tenho que ir na reunião? Porque nós somos uma equipe. E quanto melhor a equipe, não pode ter elo fraco. Eu gosto muito daquele filme O Gladiador. E tem uma cena que eu acho sensacional. Eles entram no Coliseu. E, obviamente, tem o Spaniel, né, que é o gladiador. E que é o grande general ali, entende de trabalhar em equipe, e ele vê que começa a sair várias carruagens, e ele manda todo mundo se juntar, porque eles estão com escudos, e eles formam um escudo entre todos. Os que não se juntaram morrem automaticamente. E eu entendo isso. Apesar de nós sermos autônomos, apesar de eu ser uma empresa, quanto melhor eu tiver em equipe, mais eu vou conseguir crescer, mais protegida eu tô e mais eu vou conseguir desenvolver. Eu amo aquela cena, eu acho que reflete o que eu quero na vida. A gente pode citar vários ditadinhos assim, que comovem, que tocam, mas que infelizmente, se eles existem até hoje, eles são verdade. Se eu não me engano, é um dizer africano. Me corrijam se eu estiver errada, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Eu sou a pessoa mais individualista que eu já conheci, extremamente. Mas nesses 5 anos, eu entendi o quanto as pessoas ao meu redor podem me ajudar. E o quanto eu posso ajudar outras pessoas. Então, sim, o trabalho do corretor é sozinho. Sim, o teu resultado não depende do resultado do teu colega, mas quando a gente está junto, a gente consegue crescer muito mais, e ir muito mais longe e se fortalecer. Já falei demais. Show. Assim, é muito importante tudo isso que você está falando, porque tudo que a gente faz é pela equipe, né? E o espírito de equipe da nossa equipe tá cada vez mais excelente. Dá para ver claramente nas ações que eles tomam, na maneira como eles estão trabalhando. Então, assim, eu entendo que está tudo indo para um caminho que a gente está muito feliz de desenvolver. E deixa eu perguntar outra coisa para você. Você está falando aí, porque eu virei broker, agora eu sou broker, etc. Para quem não conhece a sua história, você começou como corretor, virou top 10 Brasil, chegou aonde você queria alcançar, e daí, eventualmente, você comprou uma franquia Remax. Eu queria que você explicasse o que foi isso. Você entende que isso é uma evolução do agente virar um broker, ou é um desafio novo que você quer para a tua vida? Como que você entende essa mudança sua da sua vida? Por que ocorreu? Boa pergunta. Muita gente me pergunta isso porque eu ganhava muito mais dinheiro como corretora. Que saudade! Mentira. É engraçada. Quem conversava comigo até novembro sabia o pavor que eu tinha quando me falavam e eu ter uma agência. Não, jamais, imagina, jamais. Ao mesmo tempo, eu acho que tinha aquela vontade. E eu tinha uma certa resistência, inclusive por essa minha dificuldade de, às vezes, expor o que eu penso de forma mais amena, sem ser tão agressiva. E eu pensava, eu vou espantar todos os corretores que vão trabalhar comigo, né? Até que eu sou movida a desafio. Não que eu não tivesse mais desafio como corretora. Gente, eu tinha muito que crescer ainda. Mas calhou eu conversei com
gestor da expansão aqui, que trabalhava com o Ives. E ele falou, mas por que você não assume a business, né? Por que não é você que na época era a esposa dele e tal? Eu falei, não, a business tem a carinha do Ives. E eu e o Ives somos pessoas muito diferentes uma da outra e tal. Só que o Ives estava saindo dessa agência, do local. E ele fez uma agência nova, maior, tá lindíssima. E ele ia devolver esse ponto. Daí, tipo, por quanto que você vende uma mesa usada, né? Por quanto que você vende uma cadeira usada? Nada. E eu pensei, e por que não? Por que eu não fico aqui? Por que eu não compro uma franquia para mim e encaro esse desafio? Então, não foi por dinheiro. Talvez a longo prazo, talvez não, a ideia a longo prazo é que me dê mais dinheiro do que como corretora, mas não foi essa a visão. Porque eu poderia ser uma corretora e formar uma equipe e começar a ganhar muito mais dinheiro sem ter a preocupação de gerir uma agência, que só quem gere pessoas sabe o desafio que é. Mas eu acho que, não sei, me deu aquele estalo e eu falei, é hora de eu encarar esse medo, é hora. Então foi mais por um desafio pessoal, de novo, por eu acreditar que isso me desafiaria como pessoa, não só como profissional. Ia me pôr à prova coisas que talvez eu não queria mexer. E como eu vejo a minha vida nesse crescimento pessoal, o profissional só está aqui para me ajudar. Eu achei que isso ia me desafiar para ser uma pessoa melhor a cada dia. E é o que está acontecendo. Assim, então, não foi só um desafio monetário, não foi só um desafio de ganho, porque eu ganhava muito bem, obrigada, como corretora. Eu poderia manter, assim, sem trabalhar muito, 25 a 30 mil reais por mês na minha conta, o que não é um salário ruim, e viver assim. Então, hoje eu não tiro isso, mas eu tenho aquela assim, eu acordo todo dia, falo assim, cara, é mais um dia da minha missão, é mais um dia que eu preciso evoluir, que eu preciso entender, porque assim, olha só, as pessoas estão colocando a vida dela na minha mão, para eu desenvolver, para eu ajudar. Claro, o mérito é todo delas, mas eu tenho que estar aqui para ajudá-las a desenvolver. Então, esse desafio, eu acreditei que obrigatoriamente eu tenho que me tornar uma pessoa cada vez melhor para poder fazer isso. Então, eu acho que foi esse o desafio. E o fato também de eu começar a andar com as minhas próprias pernas. Não que como corretora eu não andava, mas eu trabalhava na agência do Ives. Claro que eu não planejava me divorciar, não era o que estava no meu planejamento, então o divórcio veio depois que eu comprei. As pessoas vão achar que eu comprei porque eu divorciei, por isso que eu separei. Não foi, eu comprei a minha agência, então, tava tudo muito lindo, agora eu tenho a minha agência, pá! O divórcio, como assim? Aí Deus, não contente com isso, então, além do divórcio, uma pandemia, o que você acha? E daí veio a pandemia e eu falei, então, tá, né? Então, se é com divórcio, se é com pandemia, se é com um escambau a 4, realmente eu tinha muito que melhorar como pessoa. Deixa comigo que a gente dá um jeito, né? Aqui a gente também tá assim. A gente acabou de abrir a unidade no Tatuapé, veio a pandemia, pô, que desespero. Mas se é assim, assim será. Se é com pandemia. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu não vejo a hora de ver a versão da Ângela 2021. Porque eu sei que vai ser melhor. Né? Eu sei que vai ser melhor. Assim, essas dificuldades, só quem já passou por um divórcio, com filhos, sabe a dificuldade que não é nada fácil. Emocionalmente, é uma destruição total. E por isso que eu falo para vocês, dia 11 de fevereiro, que pediu o divórcio,
E daí eu abri a agência lá pelo final de fevereiro, sem saber como eu ia fazer, e 18 de março fecha tudo. Eu falei, como que eu vou manter uma equipe com que eles precisam do meu contato, eles precisam estar perto de mim. Então, e por isso que eu falo para vocês, inclusive nesse período, só quem está muito perto de mim, e nem quem está muito perto de mim sabe o quanto eu chorei, mas até para isso eu tinha horários, eu tinha hora para deixar minha mente vagar, para deixar minha mente sofrer o processo do luto, porque a minha coach chegou para mim e falou uma coisa muito séria. Ela falou, Ângela, com todo respeito ao que você está passando, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você prefere passar o teu divórcio com ou sem dinheiro? Pode decidir. Você decide. Você prefere passar o seu divórcio? Você vai passar pelo divórcio. Você vai sofrer. Você prefere passar ele com ou sem dinheiro? Excelente. Então, aí eu falei, acho que eu prefiro passar com. Então, não é que eu não sofra, não é que eu... nossa, não é que eu não comi o pão que o diabo amassou. Comi em pedacinhos homeopáticos, mas até para isso, até para comer esse pedaço desse pão, eu tinha que saber que eu tinha que estar inteira para os meus corretores e a hora de chorar era depois. Eu tinha que separar muito bem o que é a Ângela profissional. Não que eu não estivesse aqui, gente, que eu não sofresse, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer reunião com eles. Eu sabia que eu tinha que recrutar mais. Eu sabia que eu tinha que organizar. Então, quando a gente sabe que para ter um resultado eu preciso fazer A, B e C, independente do que esteja acontecendo, faça. Que o resto, se não tem o que você fazer, o resto é resto. Eu preciso fazer o meu trabalho. Se eu estivesse trabalhando para alguém, eu ia chegar para o meu chefe e falar, chefinho, eu levei um pé na bunda e eu não estou muito bem, eu posso tirar 15 dias de férias? Não posso! Ele ia falar, então, tira férias prolongadas pro resto da tua vida. Então, ela limpava a lágrima antes de me sair. Estão muito bonitas as mensagens aqui. Todo mundo... assim, você é um espetáculo. É muito legal ver essa história. A minha irmã, idiota, não é pra você ficar comentando, senão depois eu já choro aqui. Mas, e eu sei que cada um aqui tem dores diferentes. E, de novo, é por isso que eu amo esse trabalho, porque é de pessoas. Eu sei que cada um tem uma história, uma dor que está passando. Às vezes a dor é tão só dela, não tem divórcio, não tem nada, não tem ninguém doente na família. Uma dor só dela, que é por isso que eu falo, o meu trabalho é muito mais entender como eu elevo as pessoas para o máximo que elas podem ser, a elas acreditarem que ela é sim digna de ter a vida que ela sonha, que ela é sim digna de comprar a Chanel, que ela é sim digna de ter, e que se ela tiver, não é porque ela está deixando ninguém pobre. Você tem porque você merece. Você merece ser essa pessoa, você merece ter as coisas que você sonha. E esse processo, até eu entender do meu merecimento, eu acho que foi assim o divisor de águas. Eu mereço ser essa pessoa. Eu mereço ser a pessoa que eu quero ser. Ter o resultado que eu quero ter. E aí o resto, aprender a lidar com uma objeção, tudo vai acontecendo. No processo dessa tua transformação. Então, Fer, o que eu acho da gente como broker? A nossa tarefa, não somos psicólogos, mas a nossa tarefa é mostrar para essas pessoas que eu sei que você já seleciona muito, muito bem quem quer estar do teu lado, é mostrar para eles que sim, além de ferramentas para o trabalho, nós estamos aqui para fazer eles desenvolverem acreditarem que pode, que consegue.
Eu faturei 500 mil reais de comissionamento bruto com um ticket médio de 350 mil. Essa foi minha grande diferença entre eu e a Sandra e Cacá e o meu ticket médio. Porque eles vendem, sei lá, 10 imóveis no ano, eu tive que vender 30. Né? Então, daí eu percebi isso. Eu falei, opa, eu tô sendo burra. Deixa eu mudar aqui meu ticket médio. Fui trabalhando Mas não é, se é para vender 30, se é assim que tem que alcançar, assim será. Show. Ô, Ângela, a gente está dando aqui já 1h30. Eu queria terminar de maneira bem pragmática, assim, você que já esteve nos dois lados da moeda. Qual que é a diferença entre broker e agente e o que um pode esperar do outro? De maneira assim bem pragmática, o que você está sentindo? Tá, a diferença primeiro, o broker não está aqui para vender imóvel, ponto final. O broker está aqui para proporcionar para você o melhor ambiente, melhor ferramenta para você desenvolver a tua atividade, fazer você crescer. É o que eu bato na tecla com os meus corretores. Eu estou aqui para te ajudar. Então, toda cobrança, toda pergunta, tudo, eu estou aqui para entender como que nós podemos melhorar os seus resultados. O agente está aqui para fazer a vida, para ajudar os vendedores a venderem, a resolverem problemas, seja lá qual for, que às vezes é o problema o vizinho que é chato, quer um espaço maior, um espaço menor, que seja. O corretor está aqui para ajudar o vendedor do imóvel. É claro, sem o vendedor do imóvel, eu, broker, também morro de fome. Mas a minha joia são os meus corretores. Eles são os meus clientes. Eu estou aqui para ajudá-los. Igual eu estava falando, se você se desenvolve, o que você precisa? Você quer cafezinho? Não gostou dessa marca? A gente muda de marca, não tem problema. Eu tô aqui para te ajudar. Você precisa de um cafezinho e um guaraná ou um cafezinho Irish, né? Joga uma cachaça no teu café, não tem problema. Eu tô aqui para te ajudar. Primeiro, você tem que ver em mim essa possibilidade de eu te ajudar a crescer. O corretor tá ali para ajudar os vendedores a realmente realizarem essa etapa com a maior segurança, né, da melhor forma possível. Essa é a grande diferença. O broker não tá aqui. E assim, o broker, eu ajudo eventualmente os novos, né, numa negociação. Eu mais falo com eles do que me meto na negociação. Eu não acho que esse é o meu papel. Não, o meu papel não é fazer o teu papel. O meu papel é te ajudar em como fazer melhor. Não espere que eu vá fazer por você. Eu sou uma broker meio chata, assim. Coisas que você pode perguntar no Google e vem perguntar para mim, me deixa brava. Sabe, assim, então, e eu gosto, assim, nós temos que ser corretores proativos. Primeira coisa que eu fiz, eu não entendia nada de documentação, fui fazer amizade com o cartorário, com o tabelião. Como é que funciona? Como é que eu faço? Sabe, assim, porque não é que eu não posso dar esse treinamento, gente, mas nós temos que ser proativos. Então, eu gosto muito da ideia do corretor, senta com uma despachante, como é que funciona? O que eu preciso para entregar para você, para a coisa andar? E aí você começa a ter parceiros que você não precisa entender de tudo, meu amigo. Você precisa saber quem entenda e te ajude. Eu não detesto, porque isso, tipo, você pode falar com a despachante, né? Já vou ver com a despachante para você. Aí eu já tenho uma despachante super proativa, dinâmica, ela desembucha tudo, eu não fico nem sabendo o que acontece. Então, não se preocupem muito, que tem corretor que às vezes que entra, tá tão preocupado com o processo de venda, eu falo assim, vamos conseguir uma proposta primeiro? Depois de ver como é que as coisas funcionam, porque cada venda é uma venda. Mas a gente entender isso, né? O papel de cada um, o que você pode esperar. Tem coisas, vai atrás, busca parceiros, você vai ter parceiros. É importante o corretor ter parceiros dele também no mercado para ajudar ele nesse processo. Então, entender bem por que você pode contar com o teu broker e como é que teu broker pode contar com você. Ângela, assim, eu não tenho palavras para agradecer o que aconteceu hoje. Tá com certeza absoluta entre uma das melhores encontros, melhores reuniões que a gente fez. Não sei se você reparou aí, mas bateu mais de 70 pessoas. E a Chavante, né, por ter
esse costume de fazer treinamentos, de trazer conhecimento bastante relevante, acaba atraindo, a gente tem muito orgulho disso, atrai pessoas da rede e de fora da rede. Então, você provavelmente foi ouvido aí por pessoas do Brasil todo e de fora da Remax. Eu tenho muito orgulho, o fato de termos pessoas como você na rede é uma das coisas que me deixa com maior orgulho de fazer parte dessa família. Nós somos uma família, a gente se encontra nas convenções, parece que é amigo de décadas, a gente está começando a se conhecer, porque todo mundo meio que pensa da mesma maneira. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez aqui hoje pela gente. E, assim, eu tenho uma expectativa muito grande de em algum momento a gente conseguir fazer isso todo mundo junto, unido, e terminar num café da manhã ou num happy hour, fazer presencialmente, porque é muito enriquecedor. Você está entrando agora para o time de brokers e já entra agregando muito conhecimento. Na época que você estava como agente, assim, sempre foi uma referência para a rede, para todos nós. Parabéns por tudo que você conquistou. Tenho certeza que 2021 vai ser um ano, assim, um excelente ano para a gente. Muito obrigado, Ângela. Imagina, eu que agradeço. Estou vendo aqui os comentários da Glória. Óbvio, assim, uma da parte que eu, só para a gente terminar, mas sem querer ser feminista, ao mesmo tempo levantando essa bandeira, e com todo respeito aos homens, ser mulher não é a mesma coisa que ser homem. Nós temos os mesmos direitos, mas nós não vivemos numa mesma sociedade. Nós vivemos numa sociedade completamente diferente. Existem negócios que eu só fiz porque eu fui muito macho, porque o mundo ainda é muito machista. Grandes negócios são fechados, desculpa falar, mas é verdade, assim. E eu levanto essa bandeira, porque nós mulheres temos sim muita capacidade, mas muitos negócios são fechados e tem que ter só homem, porque é charuto, falar de putaria e tô mentindo? Não. Não tô, né? Então, assim, se não é falar de putaria, é estar no puteiro fechando negócio. Então, assim, enquanto a gente não se impor no mundo dos negócios, isso vai continuar acontecendo. E impor e mostrar da nossa capacidade. E só quem é mulher vai me entender o que eu tô falando. E eu acho que também faço isso pela nossa classe, assim, pra gente entender que nós, sim, vamos conseguir fazer. Temos força suficiente para fazer isso. E é por isso que a Remax, eu acredito que a grande maioria é mulher. Os melhores resultados são de mulheres. Tem que ser. Que show, Ângela. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço todo mundo que participou. E, Ângela, saiba, eu já te falei várias vezes, mas a casa aqui é sua. O que a gente puder fazer por você, puder ajudar, pode contar sempre com a gente. Tá, só deixa eu terminar de ler aqui. Apesar de ser altamente exigente. Sou. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Foi um prazer. Pena que eu não vi todo mundo na câmera, mas eu não vejo a hora de poder estar aí. Só me convidarem assim que acabar toda essa bagunça de Covid que realmente veio para sacudir nossa vida. Pode me convidar, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês pessoalmente. Não fala isso. Não, eu vou mesmo. Eu não pago imposto para estar com o pé na rua. Ângela, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Gente, obrigado por todos. O que precisarem de mim, Fernando tem meu contato, pode passar meu WhatsApp. Entrem lá, eu estou sempre postando algum videozinho no meu Insta. Corretora Ângela Borba. Sigam, compartilhem, falem com seus amigos corretores de outras redes também para seguirem. É a forma da gente fortalecer a nossa rede. Tá bom? Um grande beijo, contem comigo sempre. Perfeito, gente. Muito obrigado. É um prazer fazer isso e conseguir ajudar a rede. E até a próxima. Obrigadão, Ângela. Beijo, tchau. Tchau, gente.